Sejam todos bem-vindos a mais uma parte da nossa conferência sobre a homeopatia, com a intenção de que nós saibamos o que pensar de maneira justa, seja do ponto de vista da razão bem formada, da inteligência bem formada, seja, lógico, com os princípios da nossa religião católica, né? Então, sem mais demoras, vamos rezar para começar e em seguida continuaremos nossas considerações sobre a homeopatia, certo? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na última conferência, nós abordamos os princípios teóricos do sistema da homeopatia. Apresentamos seus fundamentos teóricos e citamos textos originais do criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, e mostramos quais eram estes princípios. Esses princípios são retomados nesse livro, do qual eu havia feito referência também, da alquimia à homeopatia, editado pela editora Unesp. E este autor, muito favorável à homeopatia, Renan Ruiz, ele diz assim: em seu corpo doutrinário, Hahnemann desenvolveu princípios e fundamentos diversos do modelo médico clássico. Localizou a origem das doenças no distúrbio da força vital. Priorizou a individualidade enferma buscando as susceptibilidades e idiosincrasias pessoais, características muito específicas de uma pessoa, idiosincrasias, né? Realizou a experimentação das substâncias em indivíduos sadios, valorizando as características psíquicas e gerais despertadas nos mesmos. Através do princípio de similitude, utilizou a totalidade sintomática característica para escolher a substância simples que deveria despertar uma reação do organismo em direção à cura e, finalmente, desenvolveu o método farmacotécnico da dinamização para liberar os poderes medicinais dinâmicos contidos no interior das substâncias, poder medicinal dinâmico que ele chama aqui de força vital imaterial, e transformar essas substâncias em medicamentos. Bem, só explicando um pouco este resumo, né? Então a homeopatia é baseada na ideia de que as doenças não são causadas por uma intervenção de uma matéria, de algo material, um veneno, uma toxina, no corpo humano, na matéria do corpo humano. Sua arritmia não é causada por um problema na despolarização das células musculares, porque os íons de cálcio não estão sendo transportados direito de um lado ao outro da membrana, porque existe uma lesão no ramo que distribui a despolarização pelos músculos, pelo músculo cardíaco, não. Existe um distúrbio de uma força vital imaterial. E bem, acho que ficou muito claro para vocês que nos assistem, o que pensar destas afirmações completamente destituídas da mais básica razoabilidade. Priorizou a individualidade enferma, ou seja, cada indivíduo, quando tinha sua força vital perturbada, manifestava sintomas muito específicos a ele, idiosincrasias. Então, o que ele fazia? Testava uma substância simples em pessoas sadias para ver quais eram os sintomas nas pessoas simples quando essas substâncias eram empregadas
e aí elas seriam empregadas nas pessoas que tinham esses sintomas que as pessoas sadias apresentavam ao receberem as substâncias que o Hahnemann aplicava a elas, para aplicar nas pessoas que doentes tinham as mesmas reações, os mesmos sintomas que apareciam quando se aplicava algo a uma pessoa sadia. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. O sistema homeopático, ele é baseado em sintomas, o que é um absurdo. Eu vou falar sobre isso. Porque sintomas iguais podem indicar doenças diferentes, com tratamentos completamente diferentes. E, finalmente, desenvolveu o método farmacotécnico da dinamização, diluições sucessivas, que visavam liberar o poder curativo da força vital imaterial presente naquele medicamento. É algo completamente destituído de todas as mais básicas, os fundamentos mais básicos da medicina solidamente estabelecida, né? Ele fala aqui, apesar de embasar o método homeopático sobre a minuciosa observação clínica e experimental, Hahnemann nos legou alguns pressupostos que permanecem sem explicação segundo o modelo científico cartesiano. Destes, o medicamento diluído em doses cada vez maiores representa um grande obstáculo para que a racionalidade química e materialista aceite a homeopatia como ciência médica. Então, existe uma medicina racionalista, materialista, que não aceita os princípios da homeopatia. O médico alopata malvadão, ele, no seu racionalismo, no seu materialismo, não consegue aceitar a ideia de uma força vital e material. Porque não existe força vital e material que cura as pessoas. Por não detectarem resquícios da matéria grosseira nos medicamentos homeopáticos, que de diluição. Diluição, uma hora não tem nada ali, nenhuma molécula do composto original. Promovem uma verdadeira discriminação. Palavra pesada, hein? Discriminação a esta arte de curar, esquecendo-se dos resultados clínicos indiscutíveis e de que a física moderna estuda e quantifica uma infinidade de agentes imateriais, energias, desconhecidos e desacreditados até pouco tempo atrás. Eu queria comentar um pouco isso aqui. A primeira coisa, ele afirma que a homeopatia, se baseou em observações minuciosas, tanto quanto a clínica, quanto na sua experimentação. Definitivamente isso não é verdade. Falamos um tanto disso daí na vez passada, mas eu queria comentar aqui um exemplo. Esse aqui é um livro chamado Que Bobagem. Os autores são Natália Pasternak, que ela é bióloga, bioquímica na área da biologia, e Carlos Orsi. Eles têm bastante coisas interessantes nesse livro aqui. Tem um capítulo só sobre homeopatia. Então vejam só esse caso aqui que realmente bate de frente com essa ideia de que Hahnemann se baseou em observações clínicas e experimentações minuciosas, né? Vamos tomar como exemplo, isso aqui está na página 51 deste livro, Que Bobagem, Pseudociências e outros assuntos que não merecem ser levados a sério. Vamos tomar como exemplo um preparado homeopático comum, muito usado, comercializado amplamente como um remédio para gripes, resfriados e, mais recentemente, claro, para a Covid-19. O Oxylococcinum, preparado da indústria homeopática francesa Boiron, é feito à base do fígado e do coração de um pato. Você pega o fígado, o coração de um pato e vai fazer remédio com isso. Você vai pegar esses 2 órgãos do pato e você irá diluí-lo. Já vamos falar dessas diluições. Dadas as diluições usadas na ordem de 10 elevado a 60, é seguro afirmar que as pilas de Oxylococcinum são 100% açúcar.
O suposto medicamento foi inventado há cerca de 100 anos pelo homeopata francês Joseph Roy, que acreditava ter descoberto o germe universal, que ele chamou de Oscillococci, uma bactéria responsável por causar, entre outras doenças, gripe, sífilis, reumatismo e câncer. Os Oscillococci existiriam por toda parte, mas por alguma razão, Roy elegeu uma espécie de pato, Cairina moscata, como fonte ideal. Isso aqui é a medicina ao bel prazer de cada um da época, né? O fato de que Joseph Roy estava errado em tudo. Gripe é causada por um vírus, não por uma bactéria. Reumatismo, câncer. Reumatismo pode ter alguma relação com bactéria, mas isso é outra história. Os oscillococci que ele acreditava ter visto no microscópio não existem. Essa bactéria não existe. Não existe uma bactéria no mundo real, né, que possa ser denominada oscillococci. E também essa ideia de um germe universal, causador de todas ou quase todas as doenças, é uma quimera. Não impediu que sua invenção se convertesse num best-seller, e isso não parece incomodar em nada os homeopatas modernos, que deveriam estar familiarizados com o estado atual na teoria dos germes. É o que eu falei na nossa primeira parte, dessas conferências sobre homeopatia. O que mais impressiona é ver médicos que estudaram microbiologia, parasitologia, vírus, bactérias, como é que eles agem para causar doenças, etc., e seguir esse tipo de teoria para medicalizar as pessoas. Afirmar que ele recolher fígado e coração de pato, de uma espécie de pato, dizendo que eles estão extraindo uma bactéria que causa gripe, sífilis, reumatismo e câncer, entre outras coisas, para diluí-la infinitesimalmente, para extrair a força vital desse princípio que irá levar o corpo a reagir. Que loucura! Completamente destituído de qualquer razoabilidade. Eles afirmam extrair uma bactéria que não existe. Isso aqui pode ser chamado de observações clínicas de experimentação minuciosas, né? Lamento muito por esse autor aqui, mas definitivamente não. Trata-se então de um medicamento baseado num princípio ativo duplamente ausente. Primeiro, porque a própria diluição homeopática garante isso. Uma hora não terá mais nada do composto original. Segundo, porque essa bactéria que deveria estar lá e que a própria razão de ser deste preparado nunca existiu na realidade. Não existe essa bactéria. É curioso notar que este médico, Joseph Roy, tentava dar um verniz de atualidade à homeopatia, incorporando à prática um medicamento que parecia levar em conta a existência de micro-organismos, algo ignorado no tempo de Hahnemann, mas só produziu ridículo. Hoje, homeopatas que apelam para nanopartículas e física quântica, já vamos falar sobre isso, agem da mesma... Esse aqui apela para física quântica, acabamos de ler sobre isso. Agem da mesma forma, obtendo os mesmos resultados. Olhando para este argumento e ignorando o fato de que é importante, sim, desvendar mecanismos de ação, nós falamos sobre isso, né? Hahnemann não se preocupava com a sequência causal de uma doença. Isso não tem muita importância, lembra? Ele falava isso, né? O fato é que a resposta para isso também é muito simples. A homeopatia já foi testada exaustivamente e não funciona. Simplesmente porque não tem princípio ativo nenhum ali, né? Ou uma quantidade nos primeiros graus de diluição muito pequenas, né? Então, primeira coisa, né, nós definitivamente não estamos de acordo com essa afirmação de que a homeopatia é baseada em minuciosas observações clínicas e de experimentação. Definitivamente não. Esse caso do pato aqui é exemplar, né? Teorias ultrapassadas, completamente inaceitáveis hoje em dia e que fornece um fundamento inexistente. A extração de uma bactéria desses órgãos do pato que não existe. Essa bactéria não existe, né? Que minuciosa observação e rigor científico é esse, sinceramente. Segundo ponto, né, gostaria de comentar,
o descaso, né, descaso dos homeopatas e até mesmo vista grossa a todo o conhecimento químico, físico, biológico que nós temos. Eles valorizam tudo isso, taxando tudo isso de racionalismo, cartesianismo, discriminação. Os médicos que são baseados mesmo em física, química, biologia, eles discriminam a homeopatia diante de resultados clínicos indiscutíveis. Nós já vamos mostrar que os resultados clínicos indiscutíveis são os de que a homeopatia não tem maior efeito do que placebo, ou seja, remédio nenhum. Né? E não, definitivamente não, nós não somos racionalistas nem cartesianos e nem discriminamos nada de maneira a priori, sem fundamento. Né? Gostaria de ler aqui também mais uma citação aqui deste livro. Né? O princípio de que similar cura similar, ou seja, de que algo capaz de provocar os sintomas de uma doença numa pessoa sadia pode ser a cura da mesma doença numa pessoa que tem esses sintomas, não encontra respaldo em nenhuma lei da biologia ou medicina. Isso aqui é a mais pura verdade. Além disso, a ideia defendida nos escritos de Hahnemann de que as doenças deveriam ser encaradas apenas como conjuntos de sintomas e que qualquer especulação sobre causas físicas internas, como danos nos órgãos, então, isquemia, né, mutação celular, hemorragia, lesões na membrana celular, lesões numa organela, problemas na produção de proteínas, etc., seria perda de tempo. Qualquer especulação sobre essas causas físicas internas seria perda de tempo para Hahnemann. Fazia algum sentido naquela época, isso sim, quando os meios de investigar o funcionamento do organismo eram muito limitados. Essas pessoas não sabiam de DNA, nem de organelas, nem de bactérias. Né? Aí é compreensível que a pessoa fale, olha, a gente não consegue saber muita coisa, é perda de tempo investigar, mas hoje em dia não. Hoje em dia a investigação faz a ciência avançar, o conhecimento sólido das coisas crescer. Assim, tratar dor nas costas com algo que causa dor nas costas em pessoas saudáveis ignora o fato de que a dor nas costas pode ser gerado tanto por uma costela fraturada, como por uma pielonefrite, uma infecção que alcançou os rins. Os tratamentos indicados para essas duas condições, pielonefrite, infecção no rim, e costela fraturada, são tratamentos completamente distintos. Você não vai dar antibiótico na veia por uma costela fraturada, e você não vai engessar uma pessoa que está com infecção nos rins, né? E podemos identificar as causas e escolher o tratamento graças aos avanços da medicina moderna. Para a homeopatia, a dor nas costas, independentemente da causa, poderia ser curada por algum princípio ativo que provoque dor nas costas numa pessoa saudável, desde que seja diluído, que para um homeopata, longe de tornar a substância cada vez mais ineficaz, torna aquela substância cada vez mais potente. Quanto mais diluído, mais eficaz. Também é outro absurdo. Depois, então, isso aqui é outro problema na homeopatia, né? É baseada na semelhança de sintomas. A medicina não é baseada nisso, é baseada nas causas e na etiologia, na origem, na causa que dá origem àqueles sintomas. Uma pessoa pode ter falta de ar por várias razões diferentes, várias causas diferentes. Os tratamentos vão ser muito diferentes, dependendo das causas. Se a falta de ar pode ser por insuficiência cardíaca, excesso de... os alvéolos estão inchados com edema, isso torna a parede do alvéolo mais espessa, o oxigênio não consegue passar ali pelos alvéolos com facilidade, a pessoa terá falta de ar. Bem, qual é o tratamento? Intervir sobre a insuficiência cardíaca da pessoa, diurético, para a pessoa perder um pouco mais de água, usar algum remédio para ajudar o coração a bombear o sangue para frente, não acumular nos pulmões e causar inchaço na parede do pulmão. Agora, se a pessoa está com falta de ar porque tem infecção ali e está tudo
obstruído por secreção, por bactérias, pus, etc., você vai dar antibiótico. Né? Dependendo do caso, vai ter até que fazer uma cirurgia para drenar aquilo ali. Né? Falta de ar é o mesmo sintoma nos dois casos, mas a origem é completamente diferente. E eu vou intervir na causa. Essa é a medicina razoável de hoje em dia. Você conhece a causa e você intervém na causa. Causas diferentes pedem intervenções diferentes. O Hahnemann ignora completamente isso daqui, a homeopatia é insustentável. Né? Depois, essa acusação de racionalismo, de cartesianismo contra quem não apoia a homeopatia, de que o sistema farmacêutico moderno, ele quer te deixar doente, dependente do remédio. Então, o homeopata não, né? O homeopata, ele é bonzinho, ele não quer que você volte lá sempre, de tempos em tempos, ele não quer que você use só a homeopatia e volte no consultório dele, né? A homeopatia move centenas de milhões de dólares, até muito mais, no mundo inteiro, né? Mas só a indústria farmacêutica conspira para tirar o seu dinheiro. Os homeopatas não, né? Você é um médico alopata, você é um farmacêutico, então você faz parte do sistema. Esses tipos de teoria gratuitas, assim. Pode ter alguém que é corrompido, etc., uma empresa que faz não sei o quê, mas ok, a polícia então intervém e enquadra todo mundo, certo? E outra coisa, um remédio, lógico que uma pessoa da indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro, mas se o remédio não funcionar, se o remédio dá problema, o remédio vai ser recolhido, as agências sanitárias vão intervir e eles não vão ter dinheiro na indústria. Então, tem que funcionar. Né? Depois, esse autor aqui usa de uma ambiguidade no conceito de energia. A noção de energia para a homeopatia não tem nenhum ponto em comum com a noção de energia usada na física moderna, que ele alega aqui para dar alguma credibilidade científica para a homeopatia. Né? A começar pelo fato de que a energia vital dos homeopatas é absoluta, é indubitavelmente, pelas descrições deles, imaterial. E a energia estudada pela física quântica, pela física moderna e contemporânea, é algo material. Não há correlação entre uma coisa e outra, né? São a mesma palavra usada em contextos completamente diferentes para se referir a coisas completamente diferentes. Hahnemann é muito claro, essa energia vital dos homeopatas é imaterial, né? Então não é estudado pela física. Quanto ao conceito de energia em física, está falando isso, né? Em física moderna e contemporânea, para ter uma visão mais justa, quem quiser aprofundar isso, uma visão mais justa sobre o conceito na física moderna e contemporânea de energia e uma boa análise escolástica, recomendo ler um artigo Is Prime Matter Energy? Né? A matéria-prima é energia? É a matéria-prima de Aristóteles. Né? Ela seria o que a ciência hoje descreve como energia. O autor é um filósofo chamado David Oderberg. Né? Ele escreveu este livro aqui, dentre vários livros, Real Essentialism, essencialismo real, né? Onde ele percorre toda a metafísica de Aristóteles e de São Tomás, defendendo-a contra os ataques modernos e contemporâneos e mostrando que é um sistema absolutamente válido até hoje e é a verdade. Né? Esse artigo, Prime Matter Energy, está disponível gratuitamente na internet, depois vocês podem procurar e achar. E bem, o recurso que esses homeopatas fazem à física quântica é abusivo e errado. Né? A física quântica é usada como desculpa, vamos dizer assim, ou fundamentação para todo tipo de pilantragem. Né? Cuidado quando alguém fala tratamento quântico, medicina quântica, terapia quântica, traduza isso como medicina de pilantra, psicologia de pilantra, terapia de pilantra, um monte de coisa que não serve para nada, que não tem nenhuma eficácia, um monte de loucuras irracionais. Definitivamente, física quântica não é o que essas pessoas pretendem alegar quando vão aplicar o adjetivo quântico para terapias, remédios e por aí vai, né?
Depois ele fala aqui na página 15, esse autor da Alquimia e Homeopatia, na página 15 ele fala assim, nota 9. Ainda hoje não se pôde explicar o mecanismo de ação do medicamento homeopático. Então, pergunto, existe ação? 200 anos não é suficiente para esse sistema ter provado de maneira inequívoca e clara se ele funciona ou não? Né? Existe ação de fato? Né? Ele pressupõe que existe, mas nós negamos aqui de maneira clara. Né? Bem, outro erro bastante importante, né, é de equiparar a medicina atual com a medicina da época de Hahnemann, o que definitivamente não é aceitável nem verdadeiro. É óbvio que existe um contínuo de desenvolvimento na medicina clássica, né? Estudo da anatomia, estudo da fisiologia, que partiu de uma medicina, que foram experimentos cada vez melhores, conhecendo de fato como as coisas funcionavam pouco a pouco, né? Mas que partiu de fato de um conhecimento muito precário antes, que era o caso do conhecimento médico na época de Hahnemann. Né? Mas, hoje em dia, dizer que a medicina mais mata do que cura, que a terapia que os médicos usam hoje em dia mais prejudicam o paciente, né? Não, definitivamente não. As pessoas hoje vivem o dobro do que viviam há 100 anos. A mortalidade infantil há 100 anos era 300 por mil, hoje é 30. Tem país na Europa que é de 2 ou 3 crianças por mil. Aí ultrapassa até o mínimo possível, né? Por quê? Porque eles abortam muito. Então, leva-se aí em conta um cálculo de os que nascem vivos, qual vai ser a mortalidade infantil, mas eles já mataram por aborto muito antes crianças que não seriam viáveis fora do útero depois. Elas acabam nem entrando na contabilidade desses países, né? Mas o país que hoje em dia tem 25, 30 mortes de recém-nascido a cada 1000, que antigamente eram 300. Vai dizer que a medicina hoje em dia não é razoável. Não é assim. Lógico, tinha um professor meu que falava, a medicina começou nos anos 50, né? Quando teve realmente um progresso mais criterioso no conhecimento das doenças, né? Um pouquinho antes, né? Mas muito diferente da medicina na época de Hahnemann. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Né? Bem, esse autor aqui ele comenta umas coisas interessantes e aí encerramos essa questão sobre os princípios da homeopatia, né? Então, ele vai falar aqui das relações entre as ideias que sustentam a alquimia e a homeopatia. Eu achei coisas muito interessantes nesse livro. Ele fala assim, durante o século XI, porém, encontramos em Avicena, um filósofo médico árabe, né? Um outro enfoque para o emprego de substâncias numa pequena quantidade. Interessante, mesmo princípio, algo semelhante ao que Hahnemann defende, aplicação de substâncias em pequena quantidade. Para Avicena, os constituintes próximos dos metais são o mercúrio e o enxofre, ou corpos semelhantes a eles em diversos graus de pureza. Então, em diversos graus os metais eram compostos de mercúrio e enxofre em graus variados, prata, ferro, ouro. Eles eram combinações diferentes de mercúrio e enxofre, davam metais diferentes, completamente ultrapassado isso aqui. E o autor diz, veremos assim, o pseudo Avicena, em obras atribuídas a Avicena, que depois se viu que eram de outros autores, mas que faz parte dos autores da alquimia árabe. Veremos assim o pseudo Avicena optar pelo processo da trituração para atingir o estágio máximo de subdivisão das substâncias, ao qual chama de impalpável. Emprega, para tanto, pedra, ume, sal e cinzas para a trituração das substâncias durante 3 períodos de 1 hora. Coisa interessante, encontraremos em Hahnemann um procedimento análogo. As substâncias são trituradas 3 vezes com 100 grãos de um pó não medicinal, açúcar de leite, lactose, durante 3 períodos de 1 hora.
Mas que coincidência, hein? A mesma técnica, triturar por 3 períodos de 1 hora, encontrada em obra de alquimista árabe, no século XI, e em Hahnemann, no século XVIII e XIX. Veremos que isso não é coincidência. Com essa técnica, Hahnemann afirma que se obtém o máximo da força medicinal latente, escondida no interior das substâncias. Mais um pouco no final desse capítulo ele fala: por esta semelhança de procedimentos, podemos supor que Hahnemann tenha se baseado nos textos do Pseudo-Avicena, um autor alquimista, para realizar a trituração das substâncias, objetivando a liberação das qualidades ou propriedades latentes no interior das mesmas. Como vimos anteriormente em outra página, na tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Medicina de Leipzig, em 1812, Hahnemann refere-se a Avicena em 5 citações em árabe. Seria possível dizer assim que os estudos de Samuel Hahnemann sobre a química médica árabe medieval o teriam levado a empregar a trituração com substâncias não medicinais. Uma ideia que não aparece justificada em nenhuma outra parte de sua obra e que aparentemente era totalmente desconhecida na medicina do século XIX. Ou seja, o que o autor defende é que Hahnemann não inventou do nada essa ideia de triturar substâncias seguindo um certo procedimento para diluir cada vez mais, de que isso foi tirada dos alquimistas árabes do século XI e XII. Ora, a alquimia é um sistema cheio de esoterismo, cheio de princípios filosóficos e religiosos incompatíveis com a religião católica. Um deles é de que dentro do ser humano está Deus. Ora, bastante compatível com essa ideia de força vital e material que os seres humanos teriam, né? Bem, encerramos por aqui nossas considerações mais teóricas sobre a homeopatia, mostrando a influência de princípios filosóficos e religiosos, inclusive esotéricos, alquímicos, e que vão beber em princípios místicos, nada compatíveis com a religião católica e com a filosofia correta. Mas agora eu gostaria de, então, entrar numa segunda questão, de falar da parte prática mesmo da homeopatia, falar sobre a prática e a eficácia real, né? Falamos bastante dos princípios teóricos da homeopatia, mas agora essas citações aqui sobre triturações e diluições nos fazem entrar mais a fundo na análise da razoabilidade objetiva e real da homeopatia. O preparo dos compostos homeopáticos segue princípios, técnicas bem definidos e muito simples que nós vimos. Primeiro você extrai de um mineral, de um vegetal ou de um animal uma fonte, algo que servirá de remédio. Esta substância é pulverizada, triturada, moída, diluída ou em açúcar do leite ou então em álcool. Essa diluição é repetida numa técnica específica de maneira acumulativa para potencializar o princípio imaterial que está nessas substâncias usadas originalmente, extraídas originalmente de plantas, minerais ou animais. As soluções homeopáticas preparam-se segundo uma sequência centesimal. A regra para o preparo é: toma-se uma parte da substância curativa pura, dilui-se em 99 partes de solução de álcool 70. Essa é a primeira diluição, a primeira potência. Depois, então, uma gota da substância curativa com 99 gotas de álcool 70. Isso forma uma parte em 100. Depois, faz um processo de potencialização, bater ela, né? E depois
você obteve uma solução chamada de C1, C de 100. Você pega uma parte dessa, dilui em 99 partes, segue o procedimento de novo, você obtém a solução chamada de C2, e assim por diante. A homeopatia considera que quanto maior a diluição, tanto maior será a potência do preparado. Ora, é digno de nota que a diluição primordial é de 1 para 99 partes. Uma parte de soluto, de princípio original, para 99 partes de solvente, por exemplo, álcool 70. E isso vai tornando a substância original cada vez mais rarefeita ali. Já que as diluições sucessivas são normalmente são centesimais, então você vai tornando a diluição, você vai exponenciando a diluição. E o Hahnemann, ele listava aqui algumas diluições. Então, C1, ou então CH1, que é C de centesimal, e H hahnemanniana. Considerada a menor diluição hahnemanniana, entretanto, de menor potência pelo método homeopático. Depois, você tinha C4, que é, para química atual, né? A máxima concentração permitida para arsênio, conforme a ciência contemporânea. Quer dizer, um homeopata que fizesse uma solução de arsênio de C1, C2, C3, estaria objetivamente envenenando o seu paciente com arsênio, substância perigosíssima, né? Veneno grande, né? Depois tem C12. Conforme a química objetivamente real, né? Essa diluição tem cerca de 60% de probabilidade de conter pelo menos uma molécula da substância original para cada mol desta substância utilizada no seu preparo. Vou explicar o que é um mol. E depois, Hahnemann defendia uma diluição que era C30, ou seja, esse processo repetido 30 vezes. Diluição definida por Hahnemann para a maioria dos casos. Conforme a físico-química atual, em média, isso equivaleria ao quê? A administrar uma solução de C30, né? Uma substância diluída por esse processo centesimal 30 vezes. Né? Isso significaria administrar 2 bilhões de doses por segundo a 6 bilhões de pacientes por 4 bilhões de anos para oferecer uma única molécula da substância original para um paciente. Simplesmente surreal. Não existe molécula da substância original mais nessa diluição que Hahnemann considerava a mais eficaz. Pois aquele composto feito de fígado e coração de pato que dizia que extraía a bactéria que não existe, é receitado na diluição de 200 C. Quer dizer, uma estimativa de a concentração desse composto nessa solução corresponde a uma probabilidade de 1 em 100 mil chances de ter uma única molécula no universo. Definitivamente é completamente incompatível com o que nós sabemos hoje em dia sobre a biologia, né? E a química. Num artigo publicado em 2012 no jornal britânico The Guardian, um médico alemão, Edzard Ernst, ele próprio ex-homeopata, deixou de ser homeopata, cujo pai e avô também trabalhavam na área da homeopatia, disse que os axiomas da homeopatia vão contra a ciência. Se eles fossem verdadeiros, muito do que aprendemos em física e química estaria errado. É verdade. É toda a nossa argumentação, em grande parte. A nossa argumentação. Se a homeopatia estiver certa, então a física e a química que nós aprendemos e que move o mundo, a indústria química, a metalurgia,
a indústria do petróleo, a indústria de vestimentas, a indústria médica de remédios, a indústria da agricultura, etc., etc., estariam errados. Ora, isso aqui não é razoável. Ernst, que é professor aposentado na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e possui vários estudos e livros na área de tratamentos alternativos, aponta que o princípio de que o similar cura o similar é cientificamente implausível. Além disso, as ultradiluições fazem com que a concentração do princípio ativo fique tão baixa que ele se torna indetectável. Ora, se não tem mais princípio ali, então não tem mais como ter ação causal. Senão, nós vamos jogar fora toda a farmacologia. Eu peguei esse livro aqui para vocês verem como a farmacologia é extensa, bastante grande, né? Esse livro aqui tem quase 2.000 páginas, cada página são 2 colunas em letras pequenas, eu estimo aqui que equivaleria a... Cada página equivale a 3 páginas de um livro comum, assim. Então é muita coisa, né? E com gráficos e mais gráficos, depois a gente pode mostrar aqui, de moléculas que interagem em receptores, que produzem proteínas, que determinam atividades de coagulação, que produzem na medula óssea estímulo para divisão celular e produzir as células do sangue, e como é que são os medicamentos para arritmia, para que causam contração ou relaxamento do útero a ser usado na gravidez, no parto, drogas contra arritmia, sistema de renina, angiotensina, aldosterona, para caso de pessoas com pressão alta e por aí vai, e mudanças de certas partes de moléculas que tornam a molécula menos hidrossolúvel, então ela é expelida menos rapidamente pelo rim, então fica mais tempo no sangue, então precisa administrar uma dose menor e por menos tempo, ótimo, né? Então tudo isso aqui seria errado, seria ineficaz e não teria sentido, né? Ora, é isso aqui que move o mundo hoje, né? Então não tem sentido querer argumentar dizendo que a indústria farmacêutica, a medicina alopática, na verdade, é algo absurdo. Não. Né? Também eles falam aqui para tratar a alergia ao pólen, um médico homeopata pode escolher uma substância chamada Allium cepa, que é tirada do alho, né? Preparação da cebola, tirada da cebola, porque esse vegetal pode causar sintomas num indivíduo saudável que é semelhante ao da alergia, olho lacrimando, coriza, etc. Então, de fato, o homeopata usa extrato de cebola diluído para curar alergia. Por quê? Porque é o mesmo sintoma. E que medicina é essa, né? A gente sabe que a alergia é causada por um problema imunológico, liberação de histamina, de outras moléculas das células brancas do sangue, etc. Tem a ver com vasoconstrição e por aí vai, né? Nada a ver com as ideias que os homeopatas têm, né? Só que o remédio homeopático, Allium cepa 30C, né, o processo de diluição aconteceu 30 vezes seguidas. Não tem nenhuma molécula da cebola. Isso acontece porque, segundo uma conta de matemática básica, a diluição de 30C, na proporção de 1:100, traz uma parte do princípio ativo para 1/9 de partes de água. Isso aqui é um seguido de muitos zeros, né? E essa proporção supera de longe a constante de Avogadro, né? Avogadro, quem estudou química se lembra que existe um número de Avogadro que é 6,023 vezes 10 elevado a 23, né? Que afirma que um mol, cada substância tem um mol diferente, são tantos gramas, né? Tem esse número de moléculas naquela quantidade ali, né? E se você vai diluindo, conforme a técnica da homeopatia, a partir de ser 30, né, de 30 vezes esse procedimento de diluição seguido, você não tem mais nenhuma molécula do princípio original. Então a gente joga tudo isso aqui fora, né? Tudo isso aqui que move todos os hospitais, todas as clínicas, todos os remédios, todos os centros de oncologia, de anestesia, na hora de você dar luz, na hora de você fazer uma cirurgia na barriga, no coração, de peito aberto, para te anestesiar, para relaxar o seu músculo, para te sedar.
Então joga tudo isso fora, né? Porque são dois sistemas absolutamente incompatíveis, né? Os produtos homeopáticos ultrapassam de longe esse limite. Consequência, não existem, na maioria dos remédios homeopáticos, né? Não existe mais nenhuma molécula capaz de produzir nenhuma intervenção em nada no corpo humano. Esses defensores da homeopatia argumentam que, por causa do processo de agitação, dinamização, a água seria capaz de reter uma espécie de memória da substância original. Isso explicaria um efeito terapêutico supostamente observado nos consultórios, né? A água, em contato com uma molécula, ela guardaria um formato semelhante daquela molécula e produziria o efeito no corpo humano sem que a molécula original precise estar presente. Isso aqui já foi refutado de maneira absolutamente certa, né? De que essa memória da água tem uma duração absolutamente irrisória, da ordem de milésimos e milésimos e milésimos de segundo, e depois a água volta ao normal, de que é impossível que isso permaneça dentro do corpo humano, né? Depois a água passou por tantas outras moléculas, né? Ela vai ter, se ela tivesse uma memória sustentável para que a água pura pudesse ter um efeito que a substância na qual a água estaria em contato, com a qual ela estaria em contato podia causar, a água passou por tanta coisa, então qual vai ser a intervenção que essa memória da água vai causar no seu corpo? Ninguém sabe mais, porque ela já passou por tanta coisa, né? Então a água guardaria a memória de muita coisa. Então não teria eficácia. A autora desse livro aqui, a Natália Pasternak, chega a dizer assim, né, que chega a ser uma abordagem assim espiritual, sendo que a água guarda uma energia. Mas é exatamente isso mesmo, ela tem razão, né? A homeopatia, no final das contas, segue princípios religiosos. E é por isso que nós tratamos de fazer uma conferência sobre esse assunto. Porque, no final das contas, admitir os princípios da homeopatia significa começar a introduzir na sua vida princípios que são incompatíveis com a religião católica. Para fundamentar este ponto de uma alegada memória da água, né, os homeopatas geralmente citam um artigo publicado na revista Nature em 1988 que sugere uma capacidade da água de preservar uma memória de materiais com os quais teve algum contato. E ela é microbiologista, né? Ela fala, essa pesquisa já foi refutada por uma comissão de especialistas. Nenhum outro cientista que tentou replicá-la obteve os mesmos resultados. Uma característica de um estudo bem feito é que você pode replicar os resultados em outros laboratórios do mundo por outras pessoas e eles chegam em resultados iguais ou pelo menos muito semelhantes, né? Então, isso mostra de maneira mais razoável que um composto, por exemplo, tem um efeito causal real, né? Agora, fizeram uma experiência de diluição de um composto até que não tinha mais aquele composto na água e pretenderam que aquilo ali continuava tendo o efeito original do composto inicial. E nunca mais ninguém conseguiu fazer isso em nenhum outro laboratório, em nenhuma outra pesquisa. Então, não é sério essa pesquisa, não dá para levá-la em consideração, né? Inclusive, a Nature publicou junto, depois desse estudo aí, outros artigos defendendo a insustentabilidade da homeopatia. O que ela aponta, ela e esse autor aqui, a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, nesse livro, Que Bobagem, eles apontam uma coisa que é justamente o que eu tenho insistido algumas vezes nessas conferências, né? O problema não é o preparado homeopático em si. Em que sentido? É uma coisa que não faz nem bem nem mal, né? Ninguém vai ficar envenenado por causa de uma substância, de um remédio homeopático. Mas o que ele representa em mudanças de comportamento e aceitação do pensamento mágico como solução para problemas reais. É exatamente isso aqui. O que nós temos defendido é que aceitar os princípios da homeopatia e as práticas homeopáticas significa entrar num modo de pensamento e de lidar com as coisas que depois vai te prejudicar na religião e depois em outras áreas da vida também. A pessoa começa a entrar num comportamento de aceitar um pensamento errado para a solução de problemas reais. Pacientes podem abandonar seus tratamentos médicos convencionais e optar por usar somente homeopatia ou outra forma de medicina alternativa. Mesmo quando usado apenas de forma complementar,
pode fazer com que o paciente tenha menos aderência ao tratamento convencional. O tratamento convencional não vai funcionar direito. Falte às consultas de acompanhamento. Não cumpra todas as recomendações do médico e tenha menos confiança nos profissionais de saúde. Então, isso vai prejudicar o tratamento da pessoa. Inclusive, eu sei de casos, inclusive lá na faculdade, né, na Unicamp, que os professores relatavam de uma paciente que tinha câncer de mama, optou por fazer homeopatia, usar homeopatia ao invés de fazer cirurgia, e voltou meses depois com metástase pelo corpo inteiro. Tem um caso que ela cita aqui, um análogo, mas tem vários casos assim pelo mundo, né? Mas aconteceu lá no hospital, na minha época de faculdade. Uma pena, uma tragédia. O uso da homeopatia, por funcionar como qualquer outro placebo, pode mascarar sintomas e dar uma falsa impressão de melhora, atrasando diagnósticos de doenças, que, se detectadas precocemente, têm alto potencial de resolução. Em maio de 2002, uma bebê de 9 meses, australiana, Gloria Mary Thomas, faleceu por uma doença dermatológica facilmente tratável, eczema. O pai, médico homeopata fanático, recusou o tratamento convencional, tratou a bebê apenas com remédios homeopáticos. Aí a criança morreu, porque tem infecção na pele. Depois, uma criança que cresceu, deu problema, né? Sei lá, deu choque séptico, deu sepsia, não sei. Os pais foram condenados pela justiça em 2009. A atriz brasileira Dina Sfat foi diagnosticada com câncer de mama em 1986. Ela recusou cirurgia e tratamento e optou por se valer apenas de homeopatia, acupuntura e outros tipos de medicina alternativa. Faleceu em 89 após metástases do câncer. O menino de 7 anos, Francesco Bonifazi, morreu de encefalite após ser tratado exclusivamente com homeopatia na Itália em 2017. Jacqueline Alderslade, de 55 anos, morreu na Irlanda após seu médico homeopata a ter aconselhado a parar com seus medicamentos para asma e seguir apenas com os preparados homeopáticos em 2001. Isso aqui é muito ruim. Os médicos homeopatas, né, e de outras medicinas alternativas e quânticas e medicina integrativa, teremos uma gravação só sobre isso, né? Medicinas alternativas, integrativas e quânticas e etc., né? Que levam as pessoas a abandonar a quimioterapia, abandonar a cirurgia, abandonar métodos comprovadamente eficazes ou de grandes chances de sucesso. E essas pessoas depois têm sérios problemas, até chegando em morrer, na morte, né? Falam que mas é um método usado para complementar a alopatia. Ora, estudos demonstram que o uso complementar impacta os tratamentos e a sobrevivência de pacientes com doenças curáveis, porque elas acabam tratando menos, acabam sendo mais negligentes nos procedimentos comprovadamente eficazes, né? Isso aqui que é complicado, é um problema de ética médica isso aqui, né? Tem um autor aqui no periódico Bioethics, publicado em 2011 e 2012, um escocês, especialista escocês em bioética, Kevin Smith. Ele defende a seguinte posição: a homeopatia é eticamente inaceitável, deveria ser ativamente repudiada pelos profissionais de saúde. Desperdício de recursos, promulgação de crenças falsas, um enfraquecimento do comprometimento com a medicina científica, o uso reto da razão. Então, se a homeopatia é séria, então toda a farmacologia que nós temos, então nós vamos jogá-las às urtigas, né? Mas, padre, o SUS, o Conselho Federal de Medicina, universidades federais apoiam, deixam, defendem. Nós discordamos desses pareceres. Se esse é o argumento, então também vamos alegar vários conselhos de medicina de outros países, muitas universidades e sistemas públicos de saúde, mundo afora, que se opõem veementemente à homeopatia. E aí, como é que fica? Inclusive, gostaria de dizer, vamos falar agora aqui, o Brasil, infelizmente, né, não só nisso, mas nisso aqui também, atrasadíssimo na seriedade com essas coisas. Na Austrália, a semelhança do que ocorre no Reino Unido, a homeopatia foi legalizada como prática médica. Entretanto, depois, no ano de 2017, o governo australiano encerrou
os subsídios a 17 correntes de medicina chamadas alternativas, entre as quais a homeopatia. O governo parou de pagar tratamento homeopático para o cidadão. Em março de 2015, o Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da Austrália publicou um documento informativo sobre homeopatia. As principais conclusões do relatório foram: não existem condições de saúde para as quais haja evidências confiáveis de que a homeopatia é eficaz. Eu gostaria de lembrar que evidence, em inglês, é provas, né? Então, não há provas confiáveis de que a homeopatia é eficaz. Então, a Austrália antes tinha permitido a homeopatia, legalizado por um ato do parlamento, e depois, em 2017, voltou atrás, parou de financiar e fez até um relatório, né? Não há provas confiáveis de que a homeopatia funciona. Depois, na Espanha, os laboratórios homeopáticos foram obrigados a fazer testes de eficácia iguais aos medicamentos farmacêuticos. Os medicamentos que não fizeram os testes devem colocar na sua embalagem uma mensagem: não provou sua eficácia terapêutica. Nos Estados Unidos, preparados homeopáticos sem provas de eficácia dos seus benefícios devem vir escritos assim: não há nenhuma evidência científica de que este produto funciona. E escrever: baseiam-se em teorias da homeopatia do século XVIII que não são aceitas pela maioria dos especialistas médicos atuais. Na França, a homeopatia seguia as regras estabelecidas por Philippe de Lyon, que só aceitava as potências até C30. Em julho de 2019, o ministro da Saúde francês anunciou que os reembolsos da Previdência Social para medicamentos homeopáticos serão extintos antes de 2021. Então, a França, que tinha muita homeopatia, assim, muita, relativamente a outros países, a partir de 2019 começou um processo de parar de reembolsar, dizendo não tem provas de que isso aqui funciona, o governo vai parar de reembolsar medicamento homeopático, né? No Reino Unido, então, também, a homeopatia era legalizada como prática médica. Um relatório de 2010, o Comitê de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Commons do Reino Unido recomendou que a homeopatia não fosse mais um benefício do financiamento do governo, devido à sua falta de credibilidade científica. O financiamento cessou em 2017. É só o Brasil, assim, né, lá atrás, de novo, em questões de seriedade em lidar com essas coisas, né? Finalmente, bem, também questão de efeito placebo, né? O que é efeito placebo? Placebo em latim significa eu agradarei, né? Significa o seguinte: se dá algo, uma substância, né, que sabe que é absolutamente inócua, ela não causa nada em alguém. E se faz um estudo com bastante critério estatístico, técnicas para evitar vieses, ainda que impensados, né? E se compara os resultados de um grupo que recebeu placebo, substâncias inertes, uma substância inerte, e a substância que se pretende saber o que é que ela causa, ou causaria, talvez, numa pessoa, né? E, ora, estudos e mais estudos, né, mostrando como a homeopatia não apresenta resultados melhores do que os placebos. Além disso, mas padre, homeopatia funciona em crianças também tem efeito placebo. Em animais também tem efeito placebo. Argumenta-se frequentemente que provas do efeito favorável da homeopatia em bebês, animais, domésticos e plantas seriam provas de que a homeopatia não agiria por efeito placebo, porque esses seres não seriam suscetíveis a esse efeito. No entanto, bebês e animais domésticos estão sujeitos a efeitos placebo, a coisas que acompanham efeito placebo, por exemplo, que acompanham a administração de placebos, como, por exemplo, frequentemente vêm acompanhados com mais cuidado, mais atenção. E isso afeta o comportamento das crianças e dos animais também. Depois, experiências com plantas é um negócio bem delicado, viu? Bem delicado. Elas são sujeitas a muitas intervenções do ambiente. É realmente um estudo o objeto de estudo é um pouco delicado. Nesse livro aqui, Bobagem, eles falam aqui
Estudos de meta-análise. O que é uma meta-análise? Você vai tendo ao longo do tempo várias pesquisas específicas sobre um assunto. Você pode fazer um tratamento matemático, juntando todos esses estudos individuais e tratá-los como se fosse um estudo só, estatisticamente, obter resultados bem interessantes. Tem curso de bioestatística na faculdade, a gente aprende a fazer isso. Em 98, a colaboração Cochrane, uma instituição que lida com publicações científicas, conduziu uma meta-análise de remédios homeopáticos para asma, com resultados negativos. Uma meta-análise, estudo mais amplo de vários estudos anteriores individuais, se propõe a analisar todos os trabalhos publicados sobre um determinado assunto, avaliar a qualidade de cada um e compilar os resultados para gerar um consenso sobre esse assunto. Outras revisões sistemáticas também concluíram que a homeopatia não tem efeito terapêutico nenhum além do placebo. Em 2005, a revista The Lancet, uma revista de medicina da Inglaterra, Lancet é um bisturi, publicou uma outra meta-análise, incluindo 220 trabalhos. Pegou 220 trabalhos individuais, feitos separados, fez um tratamento matemático e o resultado foi o mesmo. Os autores concluíram que não há efeito da homeopatia além do placebo. Em 2006, o European Journal of Cancer demonstrou que a homeopatia não apresenta efeitos além do placebo numa análise de 6 trabalhos. Até mesmo trabalhos produzidos por grupos de homeopatas, quando foram bem conduzidos, chegaram à mesma conclusão, como em um estudo publicado no Journal of Alternative Medicine, em 2006, demonstrando a ineficácia de remédios homeopáticos contra a diarreia. A Organização Mundial da Saúde rejeita homeopatia para tratamento de doenças, HIV, tuberculose, malária, influenza e diarreia infantil. O diretor-geral respondeu confirmando que eles não aceitam homeopatia, não reconhecemos o uso da homeopatia. Bem, tem trabalhos então de governos da Suíça, falamos da Inglaterra, da Austrália, da França. Esses resultados levaram ao fim do financiamento público da homeopatia na Suíça em 2005 e da Austrália em 2015. Na Inglaterra, hospitais públicos pararam de financiar a homeopatia em 2018. A França parou de reembolsar remédios homeopáticos em 2021. Não será mais subsidiada pelo governo. E no Brasil, de maneira impressionante, muito atraso na seriedade em lidar com essas coisas. Então, eu queria tratar, para terminar, algumas razões. Então, por que isso? Primeiro que a mídia trata no Brasil a homeopatia no modo de redigir os artigos como se fosse questão de opinião. Não é questão de opinião. A homeopatia definitivamente é algo assim periférico, e a imensa porcentagem dos profissionais de saúde rejeita a homeopatia. Então não é uma questão discutida. Questão periférica, muito mal sustentada da parte dos homeopatas, em fundamentos científicos para lá de precários e filosóficos e até religiosos incompatíveis com a nossa religião. A verdade é que não existe discussão em medicina se a homeopatia funciona ou não. É um caso muito claro de que é ineficaz. As pessoas têm uma falsa impressão de que existe uma discussão ainda no meio médico sobre isso. Não tem discussão nenhuma. É raro encontrar, inclusive, proporcionalmente, em proporção ao que é publicado, artigos tentando fazer coisas com homeopatia, porque já se sabe que ninguém vai tentar testar aquilo, porque isso aqui eu vou perder meu tempo. Vou gastar dinheiro para quê? Com coisa que já se provou faz 200 anos que não funciona, baseada em princípios absurdos. O público tem uma falsa impressão de que existe discussão sobre isso. Não tem, não. E a indústria de remédios homeopáticos ganha milhões e milhões e centenas de milhões de dólares todo ano, mundo afora. É algo muito lucrativo, coisa que eles acusam só a indústria farmacêutica clássica, mas a verdade é que é o que eles fazem também. E no Brasil continua sendo muito negligente com essas coisas, porque, infelizmente, nosso país tem sérios problemas com relação à seriedade científica e bem, falamos disso na introdução das nossas conferências sobre homeopatia. Bem, queria então concluir com algumas coisas. Ao longo dessas conferências sobre homeopatia, nós falamos das ideias e dos princípios filosóficos, inclusive religiosos, esotéricos,
e incompatíveis com a nossa religião católica e com a filosofia escolástico-tomista razoável, né? Filosofia real e sólida, né? Das ideias da homeopatia. Essas ideias e princípios filosóficos e religiosos que fundamentam a homeopatia. Que isso tem consequências, então, na técnica, na clínica, na farmacologia, na administração de remédios, no modo de tentar curar os doentes e as doenças. E que são métodos em contradição total com o que se faz no cotidiano. Uma grávida no trabalho de parto recebe uma anestesia, uma hack, na coluna, e da cintura para baixo ela não sente mais dor. Sabemos muito bem como é que isso acontece. Moléculas que vão no receptor, a molécula da dor não consegue entrar mais no receptor, que já está ocupado, mas não recebe, isso impede a despolarização do neurônio, então não tem dor. Algo incompatível com o que a homeopatia pretende usar de explicação para as coisas do corpo humano. Nós protegemos as crianças, por exemplo, de substâncias tóxicas. Ora, se não são moléculas e a matéria bruta e grosseira, materialista, como ele diz aqui, que causa doença, então por que nós temos centros de intoxicação para crianças que ingeriram substâncias de limpeza em casa? Depois, seu filho, quando ingerir uma substância tóxica, ele vai sofrer lavagem estomacal, ele vai ser administrado algum antídoto. Ninguém vai dar homeopatia para o seu filho no pronto-socorro, ele morrerá. Então, assim, existe uma contradição flagrante com as coisas certamente conhecidas, né? A ciência progride, continuaremos fazendo progressos e conhecendo mais coisas, mas nós temos um fundamento muito sólido que refuta de maneira inequívoca e clara os princípios da homeopatia e, como eu disse, a homeopatia não é uma questão de debate ainda hoje, não tem debate, né? É um pequeno grupo periférico que insiste em princípios insustentáveis, né? Aceitar esses princípios, adotar a homeopatia nas nossas vidas seria equivalente a deformar nossas inteligências, a raciocinar de modo errado, a lidar com a realidade de maneira equivocada, a deformar nossas inteligências e nos contaminar, inclusive, com ideias e princípios incompatíveis com a nossa religião. Princípios vitais e imateriais dentro de nós, derivados de ideias alquímicas, esotéricas, e que, no final das contas, vão até dizer que essa energia vital é divina e que o ser humano, o homem, é Deus, né? Uma visão anti-razão, que se opõe à razão, que diz que equipara, né, o uso razoável da razão, da inteligência humana que Deus nos deu, a racionalismo, materialismo. Não. Nós também combatemos com o uso razoável da inteligência, o materialismo e o racionalismo, né? E termino, então, né, uma exortação com relação aos estudos e ao bom senso de valorizar o estudo mais profundo, mais sério. Não é necessário ser um grande acadêmico, mas definitivamente a falta de princípios básicos por causa do descaso que as pessoas têm com o estudo leva elas a aceitar coisas muito irracionais e incompatíveis com a nossa religião por falta de reflexão, e não refletem porque não tem fundamentos, não tem assunto para refletir, indo atrás de banalidades, né? E nem sequer se dá um trabalho de refletir que aquilo ali não tem fundamentação, né? Bem, encerramos por aqui nossas considerações e faremos depois, na sequência, um vídeo sobre outras formas de medicina alternativa que merecem ser consideradas, porque são um risco enorme também para o bom senso, para a nossa religião, cheio de princípios irracionais e até esotéricos, né? E brechas infinitas para pilantras que se aproveitam da fragilidade das pessoas para enganá-las, e isso nós não aceitamos.
Mas bem, terminamos por aqui, né? Voltaremos na próxima conferência, então, sobre outras medicinas alternativas, o que pensar delas. Faremos algumas distinções para o caso de uma ou de outra. Uma outra coisa denominada acupuntura, mas vamos fazer algumas distinções. Fitoterápicos, vamos falar alguma coisa sobre isso. Elas não são homeopatia, mas também não são isentas de risco, ao contrário, muita cautela, muita mesmo, com relação a fitoterápicos. E outras coisas, certo? Nos vemos na próxima aula, então, e vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Divino Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.